A vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo não para. Maiores de 30 anos que tomaram a dose adicional há pelo menos 4 meses já podem tomar a quarta dose. Pais ou responsáveis levem as crianças de 5 a 11 anos para tomar a primeira dose. Adolescentes de 12 a 17 anos tomem a dose adicional. Não se esqueça, maiores de 30 anos tomem a quarta dose. Mantenham os cuidados de prevenção à Covid-19. Use máscara em locais fechados. São Paulo, capital mundial da vacina. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à capacitação e atualização em Monkeypox aos profissionais de saúde e educação da rede municipal. Nós vamos dar início à nossa capacitação e eu gostaria de chamar à mesa a senhora Sandra Sabino, secretária executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Compõem a nossa mesa também a senhora Melissa Palmieri, médica epidemiologista da Coordenadoria de Vigilância e Saúde. Zarifa Curi, médica infectologista da Coordenadoria de Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS da Secretaria Municipal de Saúde. E Marco Aurélio Safadi, médico pediatra e diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Nós passamos a palavra, então, à senhora Sandra Sabino, secretária executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, para a condução desta capacitação. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores secretários da Saúde e da Educação. Queria agradecer também ao nosso prefeito, Ricardo Nunes, que está sempre participando conosco de ações tão importantes. Estamos aqui também para dar as boas-vindas a todos os profissionais de saúde e educação presentes nessa capacitação. Mais um desafio que se apresenta à saúde pública, sobretudo na cidade de São Paulo, que é a questão da Monkeypox. Estamos aqui hoje para um treinamento sobre os aspectos epidemiológicos, o manejo clínico e como a cidade vem fazendo o enfrentamento a esse novo desafio. Agradecemos a participação das nossas médicas da rede municipal, infectologistas pediatras, doutora Melissa Palmieri e doutora Zarifa Curi. Também agradecemos o convidado muito especial, um dos maiores infectologistas do país, doutor Marco Aurélio Safadi, que é nosso representante na OMS e que vem qualificar ainda mais esse nosso evento. Enaltecer a parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal da Educação por uma comunidade escolar mais saudável e crianças mais saudáveis. Avisamos que nosso treinamento estará disponível na plataforma YouTube para próximas consultas e a todos os interessados. Um bom treinamento a todos. Vou passar a palavra agora à doutora Melissa Palmieri. Muito obrigada, Sandra. Em nome, você representando a Secretaria da Saúde, também a presença aí dos profissionais da Secretaria da Educação, a oportunidade de falar de um tema de extrema relevância para a cidade de São Paulo. Eu vou pedir para que já inicie o compartilhamento aí da apresentação. Hoje é dia 2 de agosto, então nós entendemos que um momento desse de capacitação e atualização, algumas informações podem ser mudadas durante aí, novos conhecimentos científicos. Próximo. A agenda de hoje terá 2 blocos, então esse primeiro eu abro com o bloco científico, falando de histórico, epidemiologia e notificação. Depois a doutora Zarifa, que é infectologista de adulto, doença no adulto, diagnóstico e tratamento, da Coordenadoria de ST e AIDS, e o doutor Marco Aurélio, da doença na pediatria e o futuro, falando um pouquinho de vacinas, terapias existentes aí no mundo,
para termos aí conhecimento do que está por vir. Com relação ao bloco operacional, os secretários de Saúde e Educação vão apresentar as ações aí que as secretarias têm adotado nesse enfrentamento. Então, o fluxograma da Secretaria Municipal da Saúde, as recomendações nas instituições escolares serão realizadas. Bom, então, como a Sandra falou, meu nome é Melissa Palmieri, eu faço parte do time aqui, como médica de vigilância da Coordenadoria de Vigilância em Saúde do município de São Paulo, representando aqui todos da Divisão de Vigilância Epidemiológica. Vamos para o primeiro slide. É importante a gente entender um pouquinho o histórico e diferenças que existem, porque até hoje algumas pessoas fazem um pouco a confusão da varíola humana, que, embora vocês vão ver, é uma parente, né, de uma forma bem simples, a gente colocando, são parentes a varíola humana do monkeypox, mas a varíola humana ela é muito mais transmissível e grave que a monkeypox, que aí a tradução fica varíola do macaco, varíola símia, estão tentando dar um nome que não estigmatize o macaco, que eu vou mostrar que o macaco ele não é o reservatório. E essa doença, a varíola humana, para quem é um pouquinho mais sênior, eu diria, ela levou à morte de pelo menos 30% das pessoas acometidas ao longo dos anos. E essa doença foi erradicada no mundo em 1977, graças a uma extensiva campanha de educação em saúde, de vacinação, onde alguns países finalizaram as suas campanhas em 1970, no Brasil, em torno de 1980, foram as últimas pessoas aí que foram imunizadas. Nós entendemos, o Dr. Marco Aurélio vai colocar muito especificamente essa questão da vacina, até com relação que existe aí uma proteção que a gente acredita parcial, mas ainda estamos aprendendo com relação a isso, e vamos aguardar aí a palestra dele. Então, vamos falar um pouquinho do tema de hoje, que é a monkeypox. À direita, vocês estão vendo um acometimento de uma criança em Bangladesh, em 1973, da varíola humana. Então, vamos falar um pouquinho da monkeypox. É uma zoonose silvestre que ocorre na África Central e Ocidental, ocasionada pelo vírus monkeypox da família orthopox vírus, que é a mesma família da varíola humana, como eu coloquei. Próximo. E por que nós envolvemos o macaco nessa história, né? Então, esse vírus foi descoberto em 1958, quando 2 surtos de uma doença com sinais clínicos semelhantes aos da varíola humana ocorreram em macacos de laboratório que eram mantidos para pesquisa. Então, ela é uma doença zoonótica. O que é a zoonótica? Uma doença animal com transmissão para humanos, e já existem muitos surtos conhecidos desde 1970, como eu já falei, na África, quando foi descrita na República Democrática do Congo. O reservatório conhecido são os roedores, então, por exemplo, os ratos. Houve um surto em 2003, nos Estados Unidos, em um pet shop que vendiam roedores importados de Gana e que infectaram cachorros. Em 7 de maio de 2022, o indivíduo retorna da Inglaterra contaminado, depois de ter estado na Nigéria, um dos países onde a doença é endêmica. E, desde então, nós vemos a doença se espalhando para diversos outros países e continentes. Vamos entender um pouquinho o vírus. Então, ele é um DNA vírus. Aqui nós não vamos querer dar um curso de virologia, né? Mesmo porque eu não sou virologista, mas o que é importante? Entender que ele é um vírus estruturalmente complexo e, por ser um vírus DNA, ele apresenta uma estabilidade genética acentuada se comparada a um vírus de RNA. E o surgimento de variantes virais é menos frequente se a gente comparar com o SARS-CoV-2, que é o vírus relacionado à pandemia de coronavírus que estamos vivendo. E existem 2 cepas, ou como quiserem chamar, clados virais. Um é na África Ocidental, causa doença mais leve, com mortalidade em torno de 1%. E outro na África Central, que ele circula muito na bacia do Congo, é mais grave, com até 10% de mortalidade.
O que nós estamos observando atualmente é este de circulação da África Ocidental. Transmissão. Ele pode ser transmitido do animal para a pessoa, ou de pessoa para pessoa, por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. O vírus ele penetra no corpo através de lesões de pele, mesmo que não estejam visíveis. Trato respiratório, membranas mucosas dos olhos, nariz e boca. Também existe já um mecanismo de transmissão vertical via placentária. E aí é denominada a doença como monkeypox congênita. Período de incubação é tipicamente de 6 a 16 dias, mas existe descrição de 5 a 21 dias. O de transmissibilidade ocorre a partir do início dos sintomas até o desaparecimento das crostas. A doutora Zafira vai mostrar bem que até a reepitelização da pele existe o risco dessa transmissão. Sempre lembrando, o período de incubação é o intervalo entre a data do primeiro contato com o vírus até o início dos sintomas da doença. Eu deixei bem aqui, estou falando da minha praia, né, que é vigilância, precisamos notificar qualquer suspeita. Então, e essa suspeita tem que ser imediatamente notificada às autoridades de saúde pública para que sejam implementadas ações de saúde públicas oportunas e a vigilância também entre os profissionais de saúde que podem estar potencialmente expostos aos pacientes também é primordial. E nós vamos falar dos critérios com relação à notificação no próximo slide. Definição de caso suspeito. É um indivíduo de qualquer idade que, a partir de 15 de março de 2022, apresente início súbito de lesão em mucosas e ou erupção cutânea aguda, sugestiva de monkeypox. Essas lesões sugestivas, elas podem ser lesões profundas, bem circunscritas, muitas vezes com umbilicação central e progressão da lesão através de estágios sequenciais muito específicos, como pápulas, máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas. Essas lesões ou lesão pode ser única ou múltipla, em qualquer parte do corpo, incluindo a região genital, perianal, oral, e ou uma pessoa apresentar proctite, por exemplo, evoluir com dor anorretal, sangramento, e ou edema peniano, podendo estar associado a outros sinais e sintomas. Suspeitou, entrou nesse critério de suspeita, notifica. Próximo. Agora é importante entender o que seria um caso provável. É um caso que atende à definição do caso suspeito anterior e que apresente um ou mais dos seguintes critérios listados abaixo. Com uma investigação laboratorial de monkeypox não realizada ou que ela, mesmo sendo realizada, foi inconclusiva e cujo diagnóstico de monkeypox não pode ser descartado apenas pela confirmação clínico-laboratorial de outro diagnóstico. Então, aqui, exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória ou contato físico direto, incluindo contato sexual, com parcerias múltiplas e ou desconhecidas nos 21 dias anteriores do início de sinais e sintomas. E ou exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória ou história de contato íntimo, incluindo sexual, com caso provável ou confirmado de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas. E ou contato com materiais contaminados, como roupas de cama e banho ou utensílios de uso comum, pertencentes com caso provável ou confirmado de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas. E ou trabalhadores de saúde sem uso adequado de equipamentos de proteção individual, com história de contato com caso provável ou confirmado de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas. Agora, a definição de caso confirmado vai se dar
caso suspeito com resultado laboratorial positivo detectável para monkeypox, por diagnóstico molecular, é feito através do PCR em tempo real e ou sequenciamento, e o caso vai ser descartado se esse caso suspeito, no resultado laboratorial, vier negativo, não detectável pelo vírus. Próximo. É importante ter em mente os diagnósticos diferenciais. Aqui entra uma gama de vários, e especialmente o Dr. Marco Aurélio vai mostrar bastante na apresentação de pediatria. Varicela zoster, herpes simples, infecções bacterianas da pele, infecção gonocócica disseminada, sífilis primária ou secundária, cancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco contagioso, reação alérgica e quaisquer outras causas de erupção cutânea, papular ou vesicular. Historicamente, relatos esporádicos de pacientes co-infectados com o vírus monkeypox e outros agentes infecciosos, portanto, pacientes com erupção cutânea característica, têm que ser investigados, mesmo que outros testes sejam positivos. E não esquecer de uso de equipamento de proteção individual para o profissional da saúde, que são óculos de proteção ou protetor facial, avental, máscara cirúrgica, luvas de procedimento. Aqui estará disponível nessa apresentação um link. Esse link é o link de notificação, está na página nossa da Secretaria Municipal da Saúde, na página da Covisa, e ele mostra o passo a passo que qualquer profissional de saúde, encontrando um caso suspeito, avaliando esse caso suspeito, deve fazer a notificação. Então, o primeiro passo é informar quem está notificando, até para que a vigilância possa contatar esse profissional para elucidação de algumas informações adicionais, como eu vou mostrar na ficha nos próximos slides. Aqui são os dados sobre o caso, a data de notificação, o nome do paciente. É muito importante, a gente sabe, não é só para monkeypox, todas as doenças, que essa ficha esteja extremamente bem preenchida. Nós temos tido algumas dificuldades de pacientes que não existe um endereço correto, um telefone correto, para que nós possamos entrar em contato com este paciente. Próximo. Aqui os sinais e sintomas, se esse paciente tem comorbidade. Próximo. Os deslocamentos e contatos que esse paciente vem a ter durante esses 21 dias aí, anteriormente ao início do surgimento dessas lesões, é muito importante termos o conhecimento. Próximo. E modo provável de transmissão, ou seja, locais que ele, porventura, lembre de onde possa ter sido infectado pelo vírus. Próximo. Dados laboratoriais. É importante aqui escrever o número do GAL. A própria doutora Zarifa vai mostrar como deve ser feito os informes aí com relação à avaliação laboratorial. Então, essas informações precisam estar dentro da notificação no sistema CVESP. Próximo. E aí, fazer o monitoramento do caso, né? E quando você termina, isso a responsabilidade da unidade básica de saúde de residência desse caso. E ela vai questionar esse caso como ele gostaria de ser acessado. Terminado esse monitoramento do caso, até que a erupção cutânea esteja totalmente resolvida, ou seja, até que todas as crostas tenham caído e uma nova camada da pele intacta tenha se formado, tem que fazer o encerramento desse caso no campo de evolução do CVESP. Então, a gente tem muitas fichas, às vezes em aberto, e que as pessoas esquecem de concluir e fechar. Ou seja, a UBS vai ter que nos apoiar, o profissional de saúde da UBS de referência, para dizer se houve cura, se mantém em tratamento, campo usado durante esse monitoramento do caso, se evoluir a óbito, óbito por outras causas. Os campos critério de classificação, então, critério de descarte
e classificação final devem ser adequadamente preenchidos e as informações não devem ser conflitantes. Nós temos tido aí algumas dificuldades no preenchimento da ficha. A gente pede encarecidamente ao profissional de saúde que se atente para fazer aí o melhor possível. Próximo. É importante as orientações que nós temos que ter para os contactantes dos casos suspeitos, até que saiba se ele é negativo ou positivo, e se ele positivar, ele é considerado caso confirmado. Então, os contactantes domiciliares têm que evitar o contato com secreções, usar luvas descartáveis quando for descartar o lixo desse doente ou do suspeito, higienizar as mãos com água e sabão, dando preferência ao papel toalha para secá-las. Caso não seja possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ela ficar úmida. Limpar frequentemente as superfícies que são frequentemente tocadas com solução contendo água sanitária, incluindo banheiros e toaletes. E lavar roupas pessoais, roupas de cama, roupas de banho do paciente, separadamente com sabão comum e água entre 60 e 90 graus Celsius. Não sacudir roupas úmidas, evitar compartilhamento de talheres, os quais devem ser lavados com água entre 60 e 90 graus e sabão comum. Existem alguns estudos, aí é mais da área de virologia, que a gente tem lido que água em torno de 55 graus, um pouco menos de 60, reduz a efetividade viral em 87%. Então, por isso que dentro de documento até da Sociedade Brasileira de Infectologia e Brasileira de Urologia, que eles acabaram de emitir um novo documento técnico, está essas recomendações. Próximo. Sempre que possível, o doente deverá permanecer em uma área separada de outros membros da família ou a pelo menos 1 metro de distância. Dormir em cama separada, cobrir as lesões de pele o máximo possível, por exemplo, com camisas com mangas compridas e calças compridas para minimizar o risco de disseminação da monkeypox. Utilizar a máscara durante contato pessoal próximo e prolongado, durante toda a vigência das lesões, preferencialmente com máscara cirúrgica. Agora vamos ver um pouquinho dos dados atualizados, os dados epidemiológicos, e aqui nós deixamos nas referências as datas, tá? Então vocês vão ver, às vezes, se forem querer somar Brasil com estado, município, por causa das datas, essa conta não vai fechar, né? Então, são os boletins oficiais mais atualizados que nós temos para mostrar no momento. Então, no cenário mundial, até o dia 29 de julho desse ano, foram confirmados 21.775 casos, distribuídos em mais de 77 países. O Brasil aí já, se vocês olharem no mapa, né, deixa eu mostrar o próximo, fica mais fácil a visualização. Se vocês observarem aí os países de número de casos absolutos, como Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Reino Unido, né, França, Brasil, Portugal, sendo os países aí de maior número, numa crescente aí do número de casos. Próximo. No cenário do Brasil, nós temos aqui o boletim do dia 31 de julho, emitido aí pelo CIEVES. E nós temos uma situação do maior número de casos, onde estão sendo especialmente possíveis as detecções laboratoriais na região sudeste, e o estado de São Paulo sendo aí o de maior percentual, 75% aí, dos casos no estado de São Paulo, vocês vão ver, são no município aí de São Paulo. Vamos ver o próximo. São 1.031 casos confirmados, 75% dos casos, retomando aqui o percentual, é no estado de São Paulo, então é no mapa anterior, e aqui 81% dos casos do estado de São Paulo estão concentrados na capital, com 1.031 casos. Aqui estão os nossos dados do município,
O último levantamento foi ontem, em torno das 5 horas da tarde. Então, vocês podem observar os casos que já foram confirmados por critério laboratorial. Ainda temos um montante aguardando aí o resultado laboratorial. Caso provável, como vocês vão lembrar do que é o critério de caso provável, aqueles que tinham as características epidemiológicas, porém não houve possibilidade da coleta, o material foi provavelmente não coletado, ou, enfim, houve algum problema laboratorial para sua análise, e os casos descartados. Próximo. E aí nós deixamos limpinho aí o gráfico para vocês verem até ontem, às 5 horas da tarde, então até o dia 1º de agosto, 879 casos confirmados. Desses casos, no próximo, nós vamos mostrar a grande concentração da faixa etária numa população que a gente fala jovem e ativa, de 21 a 49 anos. Aqui os percentuais, então, de 30 a 39, 47,7%. E também na população masculina, temos observado de HSH, homem que faz sexo com homem, em sua maioria. Essa é a fotografia atual, com um percentual pequeno, né? Estamos aí com raríssimos casos, mas vamos discutir para frente aí em crianças e adolescentes. Próximo. Aqui mostrando também dos casos confirmados em residentes do município de São Paulo, segundo a hospitalização. Aqui eu peço encarecidamente, em quem fez a notificação no CEVESP, nos informe. Vocês observam aqui que nós ainda temos um percentual importante em cinza, em torno de 30%, acima de 30%, que nós não sabemos ainda por ausência de dados aí corretos preenchidos na ficha. E também, segundo a realização de viagem, nós temos aí uma característica já, um grande percentual, próximo a quase 80%, que não houve deslocamento, ou seja, no início da entrada desse vírus no município, era sim o percentual principal e agora não mais. Próximo. E aí eu finalizo a apresentação dizendo que todos os documentos técnicos, de forma atualizada, estão nesse link da Prefeitura, onde está o alerta epidemiológico, a notificação compulsória, assistência laboratorial, o fluxograma para atendimento, os cuidados domiciliares e materiais gráficos que vocês podem utilizar. Sempre na dúvida, se vocês não tiverem esse link, que eu sugiro salvarem aí na prática de vocês, de assistência, é só jogar Covisa, Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, no Google, que logo, e põe Monkeypox, que vocês vão achar essa página. Muito obrigado, e agora eu vou passar a palavra para a doutora Zarifa, falar sobre Monkeypox em adulto, diagnóstico e tratamento. Obrigada, doutora Melissa. Nos próximos minutos, nós vamos falar, então, sobre tratamento e quadro clínico. Então, repetindo, eu sou Zarifa Curi, sou infectologista, integro a equipe de assistência da IST-AIDS do município de São Paulo. Próximo slide. Então, o quadro clínico, ele dura em torno de 2 a 4 semanas, e os sintomas iniciais são febre, cefaleia, dor de cabeça, dores musculares e aumento dos linfonodos, o que diferencia da varíola verdadeira, que não costuma apresentar aumentos dos gânglios linfáticos. Esses sintomas vão do dia 0 até o dia 5. Mais ou menos entre o 1º e o 3º dia, começam a surgir lesões avermelhadas, planas, que evoluem para pápulas, vesículas, que se transformam em pústulas, que costumam começar na face e se espalham para outras partes do corpo, como mãos e genitais. Essas vesículas, elas tornam-se umbilicadas, depois escuras, e elas são todas do mesmo estágio.
o que diferencia da varicela. Elas podem estar em estágios diferentes, em regiões diferentes do corpo, mas numa mesma região, elas costumam estar numa mesma fase de evolução. Na varicela, a gente tem o polimorfismo regional, então a gente tem pápula, vesícula, crosta numa mesma região. E na monkeypox, não, elas estão numa mesma fase de evolução, numa mesma região. A gente vai ver mais para frente algumas figuras, eu vou mostrar para vocês. Elas evoluem para crostas, e essas crostas, elas são contaminantes, diferente da varicela. Na varicela, quando as lesões estão em crostas, a gente não tem mais, a gente tira o paciente do isolamento, e aí não. Essas crostas são contaminantes, e essas lesões, elas continuam contaminantes, mesmo depois que as crostas caem, e até que a pele que fica embaixo dessa crosta, ela se reepiteliza completamente. Essas lesões, elas podem ser pruriginosas ou dolorosas. O que acontece? Que nos casos atuais, essas lesões podem não ser clássicas, como na monkeypox africana. Isso que eu falei é o quadro clássico da monkeypox africana. O que a gente está vendo aqui no Brasil e na Europa, o que acontece, às vezes, são lesões únicas, às vezes não precedidas por esse pródromo que eu falei de febre, e 40% não estão apresentando adenomegalias, e em 30% dos casos, a gente está tendo lesões localizadas, às vezes lesões genitais. Próximo. Aqui é uma fotografia do monkeypox, né? Então, vocês estão vendo que a gente tem vesículas, as lesões estão no mesmo estágio de evolução. Próximo. Outra foto. Olha, aqui é uma foto de um monkeypox africano. Então, as lesões estão todas no mesmo estágio de evolução. Próximo. Então, aqui são a evolução, né, das lesões. Então, a vesícula precoce, no primeiro quadradinho, depois uma pústula pequena, depois essa pústula torna-se umbilicada, na terceira fotografia. Na quarta, lesão ulcerada, depois uma crosta, uma lesão já mais madura, e depois uma crosta parcialmente removida. Aí no quadradinho ao lado, vocês vão ver lesões genitais, que estão todas as lesões na mesma fase de evolução, ali na lesão peniana. Aí numa lesão perianal, também todas na mesma fase de evolução. Ali numa outra lesão peniana, todas na mesma fase de evolução. Então, os quadros são leves, com poucas lesões, às vezes as lesões são únicas, na região anogenital, outras nas regiões periféricas, nos membros, na face, erupção cutânea aguda, sugestiva de monkeypox, lesões profundas e bem circunscritas. Então, lembrar que essas lesões são profundas e elas podem levar a cicatrizes, por isso é importante não coçar para não formar cicatrizes. Elas têm uma umbilicação central, depois da fase de vesícula, elas evoluem para uma umbilicação central. Então, são máculas, pápulas, elas umbilicam e depois vão para crostas. Elas podem ser únicas ou múltiplas e podem aparecer em qualquer parte do corpo, inclusive na região genital. Próximo. A gente tem que lembrar que essa notificação tem que ocorrer até as primeiras 24 horas. Mesmo porque, se a gente não notificar, a gente não consegue colher exame. Porque quando a gente colhe o exame, são 3 folhas de notificação, como a doutora Melissa tinha falado, né? E uma folha de notificação, ela obrigatoriamente, ela vai na coleta, no exame laboratorial, e a gente vai falar isso mais para frente. Então, quando você notifica, sai um número, e uma das folhas vai para o exame, a outra fica no prontuário, e a outra vai para o CVE. Então, quando você avalia o paciente, você tem que avaliar o risco e os sinais de gravidade. Se existe uma necessidade de internação, e a gente vai falar quais são os sinais de internação, e
e depois você vai fazer a coleta laboratorial, a gente vai falar mais para frente como é feita essa coleta laboratorial. Você vai emitir um atestado médico de 7 dias, inicialmente, porque dentro desses 7 dias vai sair o resultado laboratorial confirmando ou não o monkeypox. Se confirmar o monkeypox, você pode estender esse atestado e você vai dar as orientações de isolamento, como a doutora Melissa já tinha mostrado anteriormente, e o rastreamento de contatos e o monitoramento do caso pela UBS. Próximo. Então, esses contatos vão ser monitorados por 21 dias. Como é feito o diagnóstico laboratorial? O diagnóstico laboratorial é feito pela pesquisa do DNA vírus nas lesões e crostas pelo método do PCR. Então, vão ser feitos a pesquisa das vesículas, são 2 vesículas, antes eram feitas 4 vesículas, agora foi modificado para 2 vesículas ou 2 crostas. Você vai retirar com o bisturi ou com agulha a parte superficial da vesícula, depois, através de um suave, você vai coletar o material da parte inferior da vesícula com suave e vai deixar o suave dentro de um criotubo, quebrar a haste desse suave, fechar o tubo e encaminhar para o laboratório numa temperatura entre 2 e 8 graus. Na questão das crostas, você vai pegar com uma agulha, retirar 2 crostas, colocar num tubo também, no criotubo, fechar o tubo e encaminhar também de 2 a 8 graus para o laboratório. Todo esse esquema laboratorial, ele está previsto dentro daquele link da prefeitura. Próximo. Então, aqui também está o link da prefeitura, tem todos essa orientação. Próximo. Então, o manejo clínico também prevê o isolamento de contato e gotículas, desde a suspeita, após a confirmação, realizar o isolamento até a reepitelização. Então, a crosta é contaminante e a pele embaixo da crosta também é contaminante, né? Nós vamos fazer o rastreamento dos contatos por até 21 dias. Nós temos que orientar o paciente a manter essas lesões secas, evitar de coçar por causa das cicatrizes e por causa de infecção secundária, não usar antibiótico profilático, por ocasião dos deslocamentos, não usar transporte público, evitar transporte público, e se esse paciente for se deslocar para ir ao médico ou ir a algum laboratório, usar roupas que cubram todas as lesões. Lesão genital e anal, cuidado com higiene, e lembrar que o preservativo não previne a transmissão, embora seja essencial para a transmissão de outras doenças, claro. Próximo. População de risco para complicação. Então, criança, gestante e imunodeprimido é uma população de risco acrescido para complicação. Existe a evidência de transmissão vertical, transmissão transplacentária e perinatal. Não se sabe sobre leite materno, então a orientação é não aleitamento materno. Próximo. Quais são os critérios de internação? Critérios de internação: presença de mais de 100 lesões, instabilidade clínica, sepse, diminuição de acuidade visual e necessidade de controlar a dor por analgésicos que a gente não consegue controlar por via oral. Próximo. Complicação: infecção de pele, sepse, pneumonite viral, porque o vírus ele faz um quadro pulmonar e ele dá uma pneumonite viral semelhante ao pneumociste carine, uma pneumonite intersticial. Ele pode levar um quadro de encefalite também, diarreia, desidratação, uveíte, conjuntivite
e pode levar a cicatrizes também. Próximo. Tratamento. Então, na União Europeia e nos Estados Unidos, existe um antiviral específico aprovado pelo FDA para o poxvírus e para o monkeypox, que é o tecovirimat. Ele ainda não está aprovado pela Anvisa, mas o Ministério da Saúde já colocou que vai comprar esse tecovirimat. Então, o que a gente vai fazer? Vai manter essas lesões, orientar a manter essas lesões sempre secas e limpas. No caso de infecção bacteriana secundária, a gente vai tratar com antibiótico, não vai usar antibiótico profilático. No caso de dor, medicar com dipirona, 1 grama, ou paracetamol. No caso de dor mais intensa, nortriptilina, 25 miligramas, ou amitriptilina, 25 miligramas, ou gabapentina, 300 miligramas, a depender da intensidade dessa dor. Próximo. Próximo. Eu acho que esse é o último slide. Então, agora o próximo é o Dr. Marco Aurélio, que vai falar um pouco sobre tratamento em pediatria e vacinas. Antes do Dr. Marco Aurélio, eu gostaria de aproveitar aqui para dar continuidade à nossa capacitação e atualização em monkeypox aos profissionais da saúde e da educação, chamar para compor a nossa mesa o Dr. Luiz Carlos Amarco, secretário municipal da Saúde, e também o senhor Fernando Padula, secretário municipal da Educação. Agora sim, nós vamos dar continuidade à nossa capacitação e vamos ouvir o médico pediatra e diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Dr. Marco Aurélio Safadi. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigado pelo convite, secretário Fernando, secretário Luiz, Melissa, Zarifa e todos presentes. Um prazer estar aqui. A ideia, nesses próximos minutos, é trazer para vocês um pouco da perspectiva da monkeypox na população pediátrica, o que é que se sabe em relação à expectativa da doença, em particular nesse grupo etário, e, claro, trazer aspectos que me parecem fundamentais nesse momento, né, de, vamos dizer, combate a esse surto, da possibilidade de uso de vacinas. O que podem representar as vacinas no contexto da prevenção dessa doença, tanto no que diz respeito à pré-exposição, ou seja, a vacina no sentido de fato, prevenir a doença e suas complicações, como naqueles que já eventualmente tiverem sido expostos ao vírus, naquele período, imediatamente após a janela de exposição, onde ainda há uma oportunidade de uso da vacina para, eventualmente, diminuir o risco da ocorrência da doença, ou, se não da doença, pelo menos minimizar os seus sintomas. E discorrer alguns aspectos sobre as opções terapêuticas que temos hoje, em particular para os grupos mais vulneráveis a complicações. Então, eu peço a gentileza do compartilhar a apresentação, por favor. Pode passar ao próximo, por favor. Dois comentários muito breves em relação à epidemiologia. Eu acho que a Melissa já abordou de forma brilhante os aspectos epidemiológicos que a gente tem hoje em relação à circulação deste vírus, né, fora do continente africano. Eu acho que esse é um cenário nunca antes vivido. Havia relatos da ocorrência da doença fora do continente africano, mas nunca assumindo as proporções que, nesse momento, ela assumiu, nunca com a extensão que, nesse momento, a doença assumiu. E é muito importante que a gente reconheça que há diferenças substanciais no que diz respeito ao que está acontecendo com a doença nesse momento. Se nós nos reportarmos ao que o histórico epidemiológico nos mostrava, os dados em relação, por exemplo, à letalidade, e lembrando que letalidade é o termo que a gente usa para designar o risco de morte entre os que são acometidos pela doença, a letalidade na África reportada, tanto com o clado do oeste africano como
com o clado, que teoricamente é aquele de maior severidade, que é o clado do Congo, sugeriam taxas de letalidade de 1% na versão menos agressiva, que é, vamos dizer, a que circula nesse momento, através de suas sublinhagens, até quase 10% com o clado do Congo. Ora, vamos aos dados que a Melissa apresentou para uma primeira reflexão. Então, eu anotei aqui, Melissa, já há aproximadamente 22 mil casos reportados nesse atual surto no mundo, obviamente a grande maioria fora do continente africano, e até a data de hoje, 1º de agosto, desses 22 mil casos, há 10 mortes reportadas. 6 na África, uma, infelizmente, aqui no Brasil, 2 na Espanha e uma na Índia. Então, são 10 mortes em 22 mil casos reportados. Não há nenhuma dúvida que o número de casos reportados é muito maior que 22 mil. 22 mil, a gente sabe que é a ponta do iceberg, há muitos casos que não foram identificados ainda. Isso dá uma letalidade, eu fiz o cálculo enquanto se apresentava os dados, Melissa, de 0,04%. Então, o primeiro ponto que é importante destacar é que a letalidade que nós estamos observando é substancialmente menor que a letalidade sempre reportada com essa doença na África. Isso nos remete, primeiro, talvez haja, evidentemente, elementos que são peculiares ao continente africano, em termos de assistência médica, que talvez justifiquem esses dados, mas, mesmo assim, me parece muito díspare, né, esses números, para só serem justificados por características da assistência médica no continente africano. Então, me parece também provável que há características peculiares, né, a essas linhagens que estão circulando, que talvez expliquem, né, o comportamento desse vírus. Dito isso, todas as informações que a gente vai trazer, muito se baseiam no histórico que foi reportado sempre em relação a essa doença. Então, eu acho que a gente tem que ter, primeiro, né, muita cautela em nos anteciparmos e, evidentemente, esse é um período de humildade e aprendizado. Nós estamos aprendendo e conhecendo essa doença pela primeira vez e muitos dos aspectos ainda não são absolutamente claros para toda a população de profissionais da saúde. Próximo, por favor. Então, o primeiro ponto era tentar identificar quais são os grupos de risco. E, de novo, né, dentro dessa limitação, eu deixei claro aí no slide, né, lá em cima, que os dados são absolutamente limitados e basicamente fruto da experiência com o clado do Congo, né, diferente do clado que está circulando atualmente. Então, vamos dizer, a informação que crianças são um grupo de risco e vulnerável às complicações e, portanto, mais frágeis a complicações, hospitalizações, mortes, etc., são fruto da experiência com o clado do Congo, que não é o que nós temos hoje circulando, né? De fato, entre os casos até agora reportados, né, desses 22 mil, eu fui também buscar quantos eram em crianças e adolescentes, são menos de 100 casos em crianças e adolescentes até o momento, e os casos, de forma geral, pelo que a gente tem preliminarmente, têm evoluído bem, né? Essas crianças têm evoluído bem. Entretanto, o que a literatura nos mostra, e é por isso que eu trouxe aqui, são que 3 grupos devem merecer, vamos dizer, a nossa atenção, que são as crianças pequenas. Em alguns dados, eles sugerem 10 anos de idade, em outros, eles apontam esse limite de 8 anos de idade, então, os primeiros 8 anos de vida seriam, talvez, um período onde haja necessidade da gente ter mais atenção. Evidentemente, crianças que são portadoras de condições imunossupressoras, que vivem com HIV, que têm câncer, que estão utilizando drogas imunossupressoras por razões óbvias, mas essa terceira linha me parece importante alertar os profissionais de saúde, porque talvez não seja uma coisa tão clara a todos, mas crianças portadoras de quadros dermatológicos crônicos, eczematosos, etc., se mostraram, né, também de particular risco para complicações, então elas merecem também alvo e atenção, uma vez que desenvolvam a doença. Próximo, por favor. As manifestações clínicas em crianças também são alvo de poucas evidências, mas o que se relata na literatura é que, de forma geral, elas são similares, né, às manifestações em adultos. Em crianças também, vamos dizer, o rush, a erupção cutânea,
que tem aquela progressão descrita de forma muito clara pela doutora Zarifa, né, em toda a sua forma. As crianças também apresentam, vamos dizer, essas manifestações. Antes desse surto atual, o que se descrevia em crianças de forma importante era a presença da febre e dos gânglios da linfadenopatia, eram marcadores importantes, particularmente no período prodrômico, ou seja, aquele que precedia, muitas vezes, o aparecimento do próprio rush, né? A fadiga, a cefaleia, as complicações relacionadas ao acometimento das vias aéreas superiores. Então, muitos dos casos acabam tendo um acometimento importante da região da orofaringe. Isso dificulta, muitas vezes, a deglutição, a alimentação. Em crianças, esse me parece também um ponto muito importante de alerta, porque pode facilitar a ocorrência da desidratação, e claro que isso pode complicar esses casos. Essa me parece também uma informação importante. E nós temos muitas descrições de lesões intraoculares. E num adulto, talvez seja fácil você orientá-lo a não esfregar, vamos dizer, a mão nos olhos, né, depois de ter contato com as lesões e com as feridas. Esse é um mecanismo claro que leva o vírus, vamos dizer, à mucosa ocular, mas numa criança, evidentemente, isso é muito mais difícil. Então, na medida do possível, tentar, vamos dizer, ter atenção a evitar que as crianças levem a mão aos olhos, tudo, porque isso facilita a ocorrência desse tipo de manifestação. Próximo, por favor. A erupção cutânea, não vou entrar em detalhes, a doutora Zarifa já mostrou de forma muito clara toda essa progressão. O próximo, por favor. Complicações, eu busquei na literatura, né, e esse é um paper publicado essa semana, agora, mais ou menos 3, 4 dias atrás, no Lancet Infectious Diseases, e mostra algumas das complicações que a gente tem observado. Então, esse caso de cima tem aí, vamos dizer, a imagem de um paciente que desenvolveu encefalite, né? Então, é um reporte de um caso que evoluiu com encefalite. Então, a complicação neurológica é uma das complicações importantes. Só a título de curiosidade, o caso de falecimento na Espanha, né? O adulto que faleceu na Espanha era um indivíduo que teve como complicação a encefalite. Então, essa é uma das complicações possíveis. Infecções bacterianas, como a doutora Zarifa também já destacou, sepse, pneumonia, celulite, abscessos, quadros obstrutivos de vias aéreas, né, também devido às lesões e devido à própria linfadenopatia. Isso pode provocar, muitas vezes, um quadro obstrutivo alto, né? A ceratite ocular, as cicatrizes na córnea, vamos dizer, só a título também de curiosidade, esse é um dado de um estudo que comparou o risco dessas complicações em populações vacinadas, e quando eu digo vacinadas, que em algum momento do passado receberam a vacina da varíola, né, da varíola humana, em relação a um grupo que não havia recebido a vacina da varíola, e a gente vê aí que foi praticamente o dobro, né, o risco de complicações dos indivíduos não vacinados. Próximo, por favor. Esse também é um artigo publicado antes da ocorrência desse surto, me pareceu importante compartilhar com vocês. Também guarda relação com outra preocupação para nós pediatras, que é o risco da infecção intraútero. Ou seja, uma gestante, que é acometida durante a gravidez, a doença a gente sabe que é potencialmente mais grave na gestação, esse é um dos grupos de risco, mas há também a preocupação da transmissão intraútero do vírus ao feto. Então, esse estudo, que incluiu 4 gestantes infectadas durante a gestação, e o desfecho dessas 4 gestações. Então, dessas 4 gestações, uma delas apenas teve nascimento de um bebê saudável, em 2 delas houve abortos, né, no primeiro trimestre, e na 4ª delas, um natimorto com hidropsia fetal, lesões cutâneas difusas, que é o que a gente está vendo nessa imagem, né, envolvendo cabeça, tronco, extremidades, palma da mão, planta dos pés, e eles fazem nesse estudo um elegante acompanhamento da carga do vírus, né, de acordo com o comportamento fetal, sugerindo que, conforme vai subindo, aumentando a carga viral, chega um ponto em que isso acaba sendo determinante naqueles 2 casos de óbitos fetais. O próximo, por favor. Diagnósticos diferenciais, né? Esse, para nós, profissionais da saúde e pediatras, é sempre
um grande desafio. Há situações em que, de fato, a gente vai ficar com muita dúvida, né? As lesões não são absolutamente isentas de confusão com outras doenças exantemáticas. A gente tem também que, nesse momento, reconhecer que é importante a gente equipar os nossos serviços com instrumentos diagnósticos que permitam ao profissional de saúde se valer dessas estratégias, dessa propedêutica, dessas ferramentas para auxiliá-lo no reconhecimento dos casos de monkeypox. Então, uma doença que, evidentemente, vai trazer muita confusão, e lembrando que a sazonalidade dessa doença inicia-se exatamente agora, que é a varicela, né? Então, lembrar que a varicela é uma doença, vamos dizer, desse período, é uma doença da primavera, que daqui a pouco se inicia. Então, a gente tem também que ter muita atenção. Claro que a varicela tem polimorfismo regional, tem muita lesão em couro cabeludo, tem lesão em mucosa, tem uma série de particularidades, mas, evidentemente, é um diagnóstico diferencial pertinente. Poderia tentar novamente? Próximo, por favor. Herpes simples, né, com as particularidades do herpes simples, então as lesões labiais, genitais, muitas vezes vão trazer dificuldade diagnóstica. O próximo. O impetigo, né? Hoje mesmo um residente meu que estava de plantão atendeu uma criança, suspeitou de monkeypox, ele me mostrou as lesões, claramente era um impetigo, mas é natural que haja, vamos dizer, uma confusão diagnóstica muitas vezes com algumas fases do impetigo, porque acabam tendo lesões diversas. Próximo, por favor. A própria sífilis, né? Obviamente mais em outro grupo etário, mas que também pode trazer confusão. A próxima. E o molusco contagioso, né? Essas lesões umbilicadas do molusco também são, vamos dizer, muitas vezes podem traiçoeiramente trazer uma certa confusão diagnóstica. Próximo. Bom, vamos lá, tratamento, né? O que eu quis aqui trazer para vocês? Esses são, em cada uma dessas linhas, está traduzida aquilo que o CDC colocou na página deles esta semana, como sugestão de tratamento. Então, vamos lá, crianças e adolescentes com formas graves de doença, até aí, óbvio, né? Evidentemente, um paciente que tem uma forma grave, naturalmente, é um paciente que você vai ter a iniciativa de intervenção, então, intervir nesses casos me parece óbvio. Crianças e adolescentes com complicações inerentes à própria monkeypox, a gente descreveu há pouco essas complicações, sejam elas complicações pulmonares, complicações bacterianas, que vão necessitar de tratamento específico desses quadros, as lesões oculares, que eu citei, que também vão merecer uma abordagem específica. Eles colocam lá crianças menores de 8 anos como um grupo-alvo da terapêutica. Eu entendo que, evidentemente, isso vai ser algo que o clínico vai decidir. Os casos leves, os casos que não tenham fatores de risco de imunossupressão, que não tenham manifestações graves, me parece sensato e razoável que sejam manejados com sintomáticos. Mas, de qualquer maneira, eu trouxe porque é assim que está na página do CDC. E, obviamente, eles se espelharam naquela experiência da África, com o clado do Congo, né, com todas as ressalvas que eu fiz no início da minha apresentação. Crianças e adolescentes imunossuprimidas, evidentemente, também, né? Crianças e adolescentes com presença da dermatite atópica e com outras condições ativas, esfoliativas da pele, eczema, queimaduras, impetigo, a própria catapora, né, herpes, enfim, dermatites importantes, né, que também possam fazê-las de maior risco de complicações. E aquelas com manifestações peculiares, como, por exemplo, a ceratite de córnea, né, e outras manifestações. Próximo. Tecovirimat. A doutora Zarifa também já introduziu, lembrando que o tecovirimat não é uma droga específica para a monkeypox, é uma droga que foi inicialmente para a varíola, né, mas evidentemente há uma ação também para a monkeypox. Então, ele foi desenvolvido para a varíola, mas ele tem ação contra a monkeypox. Aqui alguns lembretes, particularmente para os pediatras, né? Então, ele está indicado para o tratamento da varíola humana, tanto em adultos como pacientes pediátricos com pelo menos 3 quilos, essa é a indicação que ela tem pelo FDA, em pelo menos um pequeno estudo, obviamente a experiência é mínima com essa droga em crianças, mas a gente tem pelo menos um estudo que está dentro dessa referência aí que vocês podem buscar, os que fizeram uso do
tecovirimat, né, nesse estudo, tiveram menor tempo de internação e menor número de lesões e de shedding viral, ou seja, de transmissão do vírus, do que o grupo não tratado. Então, existe sim uma ação tanto, vamos dizer, para os desfechos clínicos, como para os desfechos virológicos associados a monkeypox, especificamente, e também a varíola. É um desafio a dosagem, né, para aquelas crianças pequenas, menores de 13 quilos. Existe a opção da terapia endovenosa, né, então é uma droga tanto disponível por via oral como por via endovenosa. O que a literatura mostra uma potencial nefrotoxicidade, então lembrar todos que utilizam que devem monitorar a função renal quando usando esse medicamento, porque potencialmente tem aí uma possibilidade de acometimento renal, e lembrando que a droga endovenosa ela vai se tornar interessante principalmente para os lactentes. Né? Próximo. Esse é um estudo, eles fizeram, a ideia foi comparar em modelos animais, né, desafiados com o vírus, dados tanto de farmacocinética como de eficácia. Né? Então, tudo que vocês estão vendo para a direita do gráfico de vocês mostrou benefício do tecovirimat e os intervalos de confiança. Então, nas diversas dosagens, para os diversos desfechos, fica muito claro que é um medicamento que traz benefícios. Próximo. Aqui as dosagens, eu acho que isso depois vocês podem consultar. O próximo, por favor. A ideia é usar de 12 em 12 horas. Essas são outras drogas que podem ser também utilizadas com todas as limitações da experiência com essas drogas. Então, o cidofovir, o brincidofovir, eu lembro que o brincidofovir é uma droga potencialmente hepatotóxica, então tem também que ter muita, vamos dizer, cautela, né, em relação ao uso desse medicamento. A imunoglobulina endovenosa, né, então, de pool de doadores que tenham sido vacinados no passado para varíola. Então, você vai buscar um pool de doadores que tenham anticorpos. Obviamente, são os indivíduos que foram vacinados para varíola. Né? E não há experiência alguma em relação à imunoglobulina como terapêutica desses casos graves. Se pode utilizar, mas não há subsídio em termos de experiência mostrando benefício terapêutico. E uma outra ideia é o uso profilático. Então, num grupo de risco, em alguém que foi exposto, etc., a imunoglobulina seria também uma eventual alternativa no imunossuprimido exposto ao vírus. Próximo. Isso está na nota técnica, publicada, acho que nesse fim de semana, pelo Ministério da Saúde, em relação à amamentação, sugerindo muito cuidado, né? Então, claro que pode haver transmissão pelo contato próximo da mãe com o recém-nascido em relação à amamentação. Então, se por qualquer motivo, né, você não puder afastá-los, né, tentar se valer de todas as medidas que são importantes para diminuir o risco do contágio. Mas a ideia é, na fase de transmissão potencial do vírus, a recomendação dos órgãos internacionais tem sido de fazer expressão do leite materno e administrar o leite materno até que a mãe esteja, vamos dizer, livre do risco de transmissão. Próximo. E, para terminar, vou trazer para vocês um pouco do que há de evidências em relação às vacinas. Existem 3 gerações de vacinas. A primeira geração de vacinas, que é a que alguns de nós, evidentemente eu me incluo entre eles, tomou essa vacina, né, porque nasceram, vamos dizer, aí até a década de 70, mais ou menos. Então, a partir do final da década de 70, é provável que aqueles que nasceram no final da década de 70 para frente já não tomaram a vacina. Né? Aqueles que nasceram, como eu, na década de 60, seguramente foi vacinado, e há alguns estudos que mostram que há uma expectativa de proteção mesmo em longo prazo. Lembrar que é uma vacina de vírus vivo que a gente recebeu, que tem memória imunológica, que pode oferecer proteção. Há alguns estudos preliminares na África que mostraram que populações que eram acima de 50 anos, portanto vacinadas, tiveram um risco significativamente menor de desenvolver a monkeypox do que os grupos etários mais jovens que não eram vacinados, acima de 80%, mas também dados muito limitados. As vacinas de segunda, essas de primeira geração, não se usa mais, tá? Eram vacinas muito reatogênicas
imagino que no mundo de hoje seriam praticamente inaceitáveis, lembrando que ela erradicou, né? Ela erradicou uma doença, né? As vacinas que a gente tem são as de segunda e de terceira geração. Essa é a vacina de segunda geração, é a ACAN 2000, o nome dela, é uma vacina de vírus vivo replicante. Como toda vacina de vírus vivo replicante, evidentemente, não vai poder ser aplicada em imunossuprimidos, gestantes, pelo risco que a vacina pode apresentar para esses grupos. É o vírus vaccinia, aí é o mesmo vírus que a gente utilizava lá na vacina de primeira geração. Ela é feita por escarificação, então fica uma pega, né, onde é feita a vacina, mais ou menos como a gente tinha com as vacinas de primeira geração, como a gente tem até mesmo com o BCG, onde fica uma marca que é, entre aspas, a pega da vacina. Ela é em dose única, né, e a lesão pode levar até 1 mês e meio para cicatrizar. A lesão vacinal no local da aplicação. E a resposta imune, muita atenção, ela leva 4 semanas para que ela se desenvolva na sua plenitude. Próximo, por favor. Esses são, vamos dizer, os detalhes da vacina. Esse é um quadro do CDC também, mas eu chamo atenção para alguns aspectos. É uma vacina reatogênica, ela tem eventos adversos. Para que se tenha uma ideia, por exemplo, a miopericardite, ela ocorre numa proporção de 1 para cada 150, 200 vacinados. Então, é uma incidência, vamos dizer, importante, uma incidência alta, né? Isso tem que ficar muito claro em relação aos aspectos dessa vacina, né? Que é a vacina de segunda geração. Então, como citei, você não vai aplicar em imunodeprimido, você não vai aplicar em gestante, é também uma precaução e não deve ser aplicada, por exemplo, naquelas crianças que eu citei, ou, perdão, nos indivíduos que eu citei, que são portadores de quadros dermatológicos graves, porque também essa vacina vai ter um risco para esses pacientes. Pacientes com doença cardíaca, porque também tem uma chance grande de complicação. Próximo. Essa é a vacina de terceira geração, né? Essa, evidentemente, nos parece, né, uma vacina mais aceitável do ponto de vista de reatogenicidade. É uma vacina de vírus atenuado também, porém de replicação deficiente. Então, eles conseguiram estabelecer uma tecnologia que faz com que a vacina, em princípio, né, não tenha o risco de replicação ou que lhe ocorra de uma forma que não traga riscos para quem recebe essa vacina. Portanto, esta sim é uma vacina que pode ser aplicada, inclusive, em imunossuprimidos. Ela pressupõe 2 doses, com 1 mês de intervalo entre elas, portanto, se estará protegido depois da segunda dose desta vacina. Ela é uma vacina que é, vamos dizer, cultivada em cultura de células, né, para sua utilização. Então, você vai ter, na realidade, uma proteção na sua plenitude 15 dias depois da segunda dose. Isso também tem que ficar claro. Próximo, por favor. Eu tirei esse estudo, ele é um pouco confuso para entender, mas eu vou tentar explicá-lo de uma forma didática. Um grupo, eram voluntários todos, um grupo recebeu a ACAN 2000, a vacina anterior que eu citei. E o outro grupo recebeu primeiro essa vacina Genius, que é daquele laboratório dinamarquês, Bavarian Nordic, que é essa vacina de terceira geração, 2 doses, e depois de receber as 2 doses da vacina de terceira geração, recebeu uma dose da ACAN. Qual que era o objetivo do estudo? Como a vacina de segunda geração provoca reação, pega, lesão local, eles entenderam que o indivíduo que era previamente vacinado, por exemplo, com a vacina de terceira geração, essa vacina exerceria um papel que preveniria a ocorrência da pega, da lesão, e esse seria um marcador da sua eficácia, antecipando o que aconteceria com o indivíduo uma vez exposto ao vírus. E vejam que interessante, não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas eles compararam, vamos dizer, o risco de lesão, vocês estão vendo ali no grupo que recebeu a vacina de terceira geração antes de receber a ACAN, 0,0000, ou seja, não houve a presença da lesão depois de receber a ACAN. E na outra coluna, o grupo que recebeu a ACAN, o percentual que teve a presença da lesão e o tamanho da lesão. Então, tanto do ponto de vista de resposta imune, como desse que eles chamam, que é o surrogate, quer dizer, que é o marcador de eficácia,
houve uma demonstração, né, de que a vacina, de fato, vamos dizer, tem esse papel de prevenir esses desfechos. O próximo. Essas são as recomendações também, agora aqui do Reino Unido, que eles acabam de publicar, lá do Public Health England, sugerindo o uso em crianças, mesmo sem a experiência. Eles têm a possibilidade, obviamente, da vacina de terceira geração, né, que é a última que eu citei, em crianças. Em gestantes, ela não é contraindicada na gestação. Então, apesar de não ter uma indicação formal, isso não significa que ela seja contraindicada. O fato de não ser indicada não significa que ela é contraindicada. Ela pode ter o seu uso, né? São truques das palavras, mas é isso, né? Ela não tem ainda um respaldo para uso em gestantes, mas em situações pontuais, etc., é utilizado, e tem um estudo que seria o que é o racional do uso em gestantes, que incluiu 300 mulheres que foram vacinadas e que não houve detecção de eventos adversos específicos neste grupo em que ela foi testada. Por último, uso em mulheres que estejam amamentando. Então, não há documentação de transmissão para o recém-nascido ou para o lactente pelo leite materno. Então, ela pode ser utilizada em mulheres que estejam amamentando. Próximo. Indivíduos com condições de imunossupressão, né? A gente pode utilizar a vacina, e o estudo clínico que eu mostro aí no segundo parágrafo, comparou o risco de eventos adversos no grupo que foi vacinado, que não tinha história de dermatite, versus o grupo que foi vacinado, que tinha histórico de dermatite. Então, a gente vê aí que, de fato, a expectativa de reação é muito maior nesse grupo de vacinados com histórico prévio de dermatite. Próximo. Aqui é um resumo, né, daquilo que eu já coloquei, mais para quem estiver nos acompanhando e que tenha, vamos dizer, interesse realmente num resumo, né, do que essas duas vacinas representam. A ACAN tem pega, a Jynneos, que é de terceira geração, não, ela é subcutânea, a Jynneos, enfim, né, são todos os detalhes. O risco da miopericardite ocorre na ACAN, né, não na Jynneos. Próximo, por favor. As indicações, por último, né, para encerrar a minha fala, eles sugerem a possibilidade de uso da vacina em 2 grupos. Quais seriam os grupos elegíveis para receber a vacina como uma forma de prevenir a ocorrência da doença nesses indivíduos? Então, inclui profissionais da saúde que lidem com o risco de contato com esses pacientes, incluindo aí, evidentemente, aqueles que trabalham na bancada, no laboratório, né? E os grupos que têm sido, nesse momento, associados a um maior risco da ocorrência de doença no mundo inteiro, que nesse momento são homens que fazem sexo com homens e bissexuais, né, que moram em áreas onde há maior circulação do vírus. Próximo, por favor. Aqui são detalhes em relação à posologia. Quem recebeu uma dose não precisa recomeçar, mesmo que tenha mais de um mês, basta fazer a segunda dose. Próximo, por favor. E as indicações pós-exposição, que eu acho que é interessante também citar, a exemplo do que fazemos com varicela, a exemplo do que fazemos com sarampo, que são vacinas de componente vivo, que, se aplicadas no indivíduo que previamente foi exposto ao vírus, você consegue abortar a evolução da doença, ou, se não conseguir abortar, porque você não é muito ágil no uso da vacina, e fizer rápido, mas não tão rápido assim, você consegue minimizar a intensidade dos sintomas. A mesma coisa ocorre aqui. E o racional disso parece difícil entender, né? Como é que você, dando uma vacina para um indivíduo que já foi infectado, você vai beneficiá-lo? Mas a gente tem que lembrar que o vírus, quando nos infecta, tem um período de incubação, onde ele ainda não se apresentou na sua plenitude ao nosso sistema imune. Então, ele ainda não está totalmente alerta. Se nessa janela você faz uma vacina, você está injetando a vacina diretamente nesse indivíduo e apresentando o antígeno ao sistema imune de uma forma ágil. Então, você antecipa a resposta do nosso organismo e, com isso, você ou consegue abortar a evolução da doença ou minimizar os sintomas. O número mágico, né, é 4 dias. Se fizer até 4 dias,
provavelmente você tem uma boa chance de abortar a evolução da doença. Se você passar de 4 dias até 14 dias, você não impede a doença, mas você minimiza os sintomas, claro, com todas as limitações que a gente tem em relação a esses dados. Próximo. Eu acho que esses eram os dados principais, desculpa se eu me prolonguei aí no tempo, mas acho que eram dados importantes, porque são novidades para a grande maioria dos profissionais da saúde, e me pareceram importantes destacar esses pontos, né? Então, lembrar que, a despeito de entendermos as crianças, nesse momento, como um grupo de risco, como eu citei, é importante que a gente construa um conhecimento dentro da nossa realidade, para que, de fato, a gente possa estimar qual é, vamos dizer, de fato, os principais grupos de risco para complicações da doença, e nesse primeiro momento me parece absolutamente sensato e razoável que a gente se valha, vamos dizer, da experiência anterior, né, nas nossas recomendações e no nosso manejo, até que a gente tenha condição de fato, construir recomendações, fruto da experiência que a gente está vivendo nesse momento, né? Parece uma loucura, né, mas em cima de uma pandemia que ainda não acabou, vem esse surto aí para complicar, e como sempre, Brasil aí sempre como um dos protagonistas, né, dessa doença em todos os aspectos. Espero, né, que nesse momento e dessa vez a gente possa ser protagonista de uma forma positiva, né, trazendo iniciativas de saúde pública e manejo, né, pelos profissionais da saúde oportunas, e isso inclui disponibilidade de medicamentos, de vacinas, de testes diagnósticos, e nesse momento eu faço aqui uma menção de reconhecimento, né, à Prefeitura aqui, que tem uma iniciativa correta, oportuna, que é a de alertar a comunidade científica, os profissionais de saúde, em relação à importância de todos esses elementos. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Dr. Marco Aurélio Safadi, que é médico pediatra e diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E, neste momento, nós vamos ouvir o nosso secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a doutora Zafira, a doutora Melissa, o doutor Marco Aurélio, o meu colega secretário Padula, agradecer aos doutores por essa explanação, que deu uma oportunidade de fazer um treinamento para toda a nossa equipe de saúde e a nossa equipe da educação, né? Uma preocupação do nosso prefeito, uma preocupação da prefeitura, uma preocupação da saúde e da educação, da gente se antecipar ao que está ocorrendo na cidade de São Paulo. São Paulo tem tido o diagnóstico hoje, né, a última informação que eu tenho são 879 casos, em 1.031 no estado. São Paulo, a capital que tem 12 milhões e meio de habitantes, o maior número de casos é esperado aqui, pelo número de população, pela capilaridade do nosso serviço de saúde, pela capacidade dos nossos profissionais de fazer o diagnóstico, né, porque isso é muito importante, nós fazemos o diagnóstico, o nosso sistema de vigilância está comunicando e preparando toda a população e os profissionais de saúde no enfrentamento dessa doença. É uma doença nova, que a gente tem um parente antigo, né, que é a varíola humana, mas é uma doença, aparentemente, tem se mostrado no mundo e no Brasil e na cidade de São Paulo, uma doença de evolução benigna, né? Uma taxa de letalidade baixa, como o Dr. Marco Aurélio acabou de falar para nós, 0,04%, e isso é importante, nós sabemos, mas a gente ainda não sabe como é a evolução dessa doença nas crianças, principalmente. Como o Dr. Marco Aurélio falou, demonstrou aqui nos slides, as crianças abaixo de 8 anos têm demonstrado na literatura baseada no Congo, que são crianças mais que têm maior risco de ter complicações, né? A gente sabe que as crianças de maior risco mesmo são as crianças menores de 2 anos, né, de 0 a 2 anos de idade, quando nessa faixa etária as crianças ainda não têm o sistema imunológico completamente formado, ele está em desenvolvimento ainda. Então, nessa faixa etária, o risco da gente ter algumas complicações nessas crianças é maior. Nas gestantes, como já foi falado aqui
pelos expositores, é ainda maior ainda o risco de risco de contaminação e de complicações. Então, a gente tem que ficar muito atento, fazer um diagnóstico precoce e um isolamento precoce. A preocupação de fazer o treinamento com a equipe de educação é para que os professores tenham uma sensibilidade de prestar atenção nas crianças ao ingressarem na escola, se tem algum tipo de lesão que possa sugerir que seja monkeypox e direcionar essa criança para uma unidade de saúde, e lá ela vai ser conduzida por um médico que vai solicitar os exames necessários, pedir o primeiro isolamento de 7 dias até que consiga ter o resultado do exame e a gente evitar que essa doença se propague nas nossas escolas, né? Então, essa é mais uma preocupação, tanto da saúde quanto da educação, para que a gente consiga ter uma atitude rápida caso essa doença atinja as nossas crianças em idade escolar. A Secretaria da Saúde fez algumas ações, né? Elaborou e publicou documentos técnicos na página de SMS para profissionais de saúde e população em geral. Está fazendo uma capacitação técnica em toda a rede, né? Essa daqui que nós estamos fazendo hoje é uma delas, vigilância e assistência, de acordo com as diretrizes mais atuais da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Mantém a rede de vigilância alerta para monitoramento contínuo de cenário epidemiológico para respostas rápidas na condução da doença na cidade. A Secretaria também instituiu protocolos para toda a rede pública e privada para o atendimento dos casos suspeitos, estando disponível em toda a rede municipal de saúde, comunidades básicas, pronto-socorros e pronto-atendimentos. A rede foi capacitada e conta com insumos para a coleta de amostra das lesões cutâneas, secreção ou partes da ferida seca, como já foi falado aqui, para análise laboratorial. A gente disponibilizou no site todas essas informações que nós estamos colocando aqui, aí onde vamos propiciar também folders, folhetos explicativos que nós vamos distribuir em todas as unidades de saúde. A gente tem a nossa equipe de estratégia da saúde que está fazendo também uma orientação nas residências para a população, enfim, fazendo um alerta para toda a população da cidade de São Paulo ficar preparada para qualquer coisa de diferente que aconteça com seus familiares. Muito obrigado. Tem o fluxograma, que a gente tem um fluxograma de atendimento dos casos, né? O paciente que estiver suspeito, esse fluxograma está no nosso site, desde o início o paciente que é atendido, que tem uma suspeita, ele é encaminhado para as unidades básicas de saúde, lá ela vai verificar se ele precisa fazer os exames, se precisa ser afastado. Temos 2 fluxogramas, um fluxograma para os pacientes que estão em situação de rua, e tem um direcionamento para a unidade básica e o isolamento, porque o paciente em situação de rua, ele precisa de uma atenção especial, porque ele não tem um local para isolar, ele vive em aglomeração, estão sempre juntos, tem muito contato. Quando nós fizermos o diagnóstico no paciente que estiver em situação de rua, nós vamos ter um local, né? Já separamos um local junto com o SMADS, para poder fazer o isolamento desse paciente e evitar a contaminação na população de rua. Na população em geral, a gente tem todo um sistema de atendimento nas unidades básicas de saúde, que vai fazer a colheita do exame, como eu já expliquei anteriormente, fazer o isolamento de 7 dias, se for confirmar, o isolamento vai ser de 21 dias, e dar um atendimento adequado para esse paciente. Muito obrigado. Nós agradecemos ao secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Zamarco, e neste momento nós vamos ouvir as palavras do secretário municipal da Educação, Fernando Padula. Bom, boa tarde a todos. Queria comentar o doutor Zamarco, meu colega de secretariado, as doutoras Zarifa e Melissa Palmieri,
o doutor Marco Aurélio Safadi, que eu agora conheci pessoalmente, eu já conhecia de várias interações na Secretaria da Educação por conta de orientações do coronavírus. Cumprimentar também a Maldi, que é a nossa secretária executiva na Educação, a Sandra Sabino, secretária executiva da Saúde, e o Luiz Arthur, da Vigilância Sanitária. Em nome deles, a toda a equipe da Saúde. Então, nós mobilizamos a equipe da Educação, quer seja das unidades diretas, quer seja das unidades parceiras, para estar assistindo hoje essa orientação e na vanguarda da Secretaria Municipal de Saúde. Como diria o prefeito Bruno Covas e diz o prefeito Ricardo Nunes, nós em São Paulo seguimos a saúde, seguimos a ciência, e é isso que nós fazemos neste momento. É muito importante que os profissionais da educação que estão ouvindo essa live hoje orientem aos demais profissionais e principalmente a família dos estudantes da rede municipal de educação. É claro que, como disse o doutor Marco Aurélio, nós não saímos ainda da Covid, ainda convivemos um pouco com ela. Mas já estávamos querendo voltar a abraçar, a estar mais perto, a acolher, e isso na educação é muito presente. E é preciso, agora, que tenhamos um pouquinho de calma, principalmente nesse aspecto do contato físico, né? Então, eu me lembro que já em fevereiro de 2021, eu fui à abertura do ano letivo, porque em São Paulo nós abrimos as escolas já em fevereiro de 2021, mostrando a importância da escola, mas sempre seguindo a orientação da saúde. Depois, no momento seguinte, voltamos a fechar, e não se fala nesse assunto nesse momento. Quer dizer, as escolas são essenciais e precisam manter o seu atendimento, o que não quer dizer que elas não tenham um papel, principalmente na orientação, né? Em aprendizados os aprendizados da escola, né, mas os demais aprendizados que você também, através da escola, aprende. Então, é justamente o quê? Evitar o contato. É não dar a mão, é não abraçar, é não beijar, porque estes contatos podem transmitir a monkeypox, né? E é justamente o que nós temos que evitar nesse momento. Então, manter o distanciamento, segurar um pouco o ímpeto, né? Eu me lembro que nesse dia que eu fui à abertura do ano letivo, uma criancinha de 5 anos de idade virou: tio, não pode abraçar por causa do coronavírus, né? Falei, exatamente isso. Agora só mudou o motivo, né? Antes era o coronavírus, agora é a monkeypox. Então, reforçar essa orientação. Reforçar também o não compartilhamento de garfo, faca, talher, e também no horário do intervalo, porque não adianta não compartilhar o lápis, o apagador na hora da aula, e na hora do intervalo compartilhar a faca para comer o bolo, né, tão gostoso, o cafezinho. Também não compartilhar estes materiais na hora do intervalo, para evitar que se tenha algum tipo de contaminação entre os profissionais da educação. Então, essas são as orientações. Vocês já tiveram com muito mais técnica e conteúdo as orientações da saúde. Nós continuamos em São Paulo a seguir sempre a saúde, a ciência e a área médica, e reforçar com vocês a importância de vocês orientarem as nossas crianças e os nossos jovens, e também os adultos da educação de jovens e adultos, a evitar o contato pessoal, né? Quer seja na escola, quer seja em casa. Então, essa a nossa mensagem aqui para a área de educação, e continuamos aí seguindo as orientações da saúde. Muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer, primeiro, a nossa doutora Sandra Sabino, que esteve aqui conosco na primeira parte desta capacitação, agradecer a doutora Melissa Palmieri, médica epidemiologista da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, agradecer também a doutora Zarifa Curi, médica infectologista da Coordenadoria de Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS da Secretaria Municipal de Saúde, agradecer ao Dr. Marco Aurélio Safadi, médico pediatra e diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, agradecer ao nosso secretário municipal
da Saúde, Luiz Carlos Amarco, também ao secretário municipal de Educação, Fernando Padula, e damos por encerrada a capacitação e atualização em Monkeypox aos profissionais de saúde e educação da rede municipal. Muito obrigado, desejamos a todos uma excelente tarde.